trocar de internet, acabou que caiu. Então, pessoal, boa noite, bora lá, né? Bora lá começar a nossa live de hoje, muito feliz de estar aqui. Comecei a semana meio baqueada, meio assim, desanimada, né? Meio desmotivada, mas aí as coisas foram se ajeitando, tudo começou a entrar nos eixos e nós estamos aqui para mais um dia, para mais uma live de quarta, deu uma travadinha. Para mais uma live de quarta-feira, 19 horas e 17 minutos. Toda quarta, acredito que já temos o quê? Uns 6 meses de live, né, gente? Ininterruptamente, nossas lives aqui toda semana, respondendo perguntas, orientando vocês, trocando ideia. Então hoje, inclusive, é uma live que eu tô fazendo para atender uma pessoa específica que me fez esse pedido para que eu pudesse fazer uma live para ela que está começando um trabalho. E aí ela me perguntou: Ana, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Eu espero que ela chegue, né, a Bela Macedo, tomara que ela entre, porque essa live foi atendendo pedidos. Vocês sabem que eu tenho procurado fazer isso, né, gente? Atender os pedidos de vocês, quanto às lives, em tudo que a gente tem procurado, né? Cada dia verificar as necessidades de cada dos nossos seguidores, para que a gente possa fazer lives que sejam realmente importantes para cada um de vocês. Então a live de hoje foi um pedido de uma seguidora me falando assim: Ana, eu não sei o que fazer se eu começar a trabalhar. Eu não sei por onde que eu vou começar. E por incrível que pareça, um pouquinho antes agora da live, chegou também uma mensagenzinha no direct, né? De uma outra seguidora me dizendo o seguinte: Ana, tem alguém querendo ter um futuro cliente que gostaria de me contratar para ser nutricionista do PAT, mas eu não sei o que minimamente eu devia fazer. Então, eu queria uma ajuda sua. Nossa, gente, acabou 100% minha luz aqui. Deixa eu ver. Acabou mesmo. Não, voltou. Fica muito escuro. Tomara que não caia. E aí, gente, falei, tá vendo como as coisas entram em sintonia, né? Falei pra ela, corre lá na live, porque hoje vou fazer uma live falando sobre isso. Falando o que a gente faz quando a gente começa, como deve ser o nosso comportamento, quais devem ser as nossas diretrizes, como que a gente deve se comportar quando a gente vai começar um trabalho. E quero deixar aberto aqui também, gente, para se alguém quiser entrar ao vivo comigo, é só me mandar uma solicitação. De repente algum de vocês quer tirar uma dúvida, quer participar. No iniciozinho da semana, né, eu coloquei para vocês que eu estava aí pensando em fazer uma mentoria gratuita aqui, né, e inclusive coloquei horários, quais eram, eu deixei a caixinha de perguntas. A maioria das pessoas me respondeu que o melhor seria à tarde. Teve gente que respondeu meio da tarde e começo da tarde, tipo assim, finalzinho do horário de almoço, por volta de 1 hora. Teve pessoas que me falaram que às 3 horas da tarde. Teve gente que me falou 8 da noite, mas a maioria me respondeu que seria à tarde. Vocês que estão aqui agora, será que uma live aí no meio da tarde, por volta de 3, 4 ou até 5 horas, seria um horário bacana para a gente fazer a nossa mentoria gratuita? Como seria essa mentoria? Eu tô querendo abrir a live e perguntar quem gostaria de entrar na live comigo para me tirar dúvidas, para que eu possa tirar dúvidas de vocês, né? Dúvidas de trabalho, dúvidas das rotinas, dúvidas em geral. Então, querer saber às vezes alguma coisa. Então fica aí, o que você acha? Você acha que um horário no meio da tarde ou no final da tarde, 3, 4, 5 horas, seria um horário bacana? É lógico que o nosso horário de 19 e 17 às quartas-feiras continua confirmadíssimo, tá, gente?
Esse não muda, pelo menos por enquanto não tenho a menor pretensão de mudar. O que eu tô aqui querendo saber de vocês é se para você que tá agora me assistindo, esse horário aí no meio da tarde é um horário que seria interessante. Bom, a Rayane diz que sim. Vamos ver se mais alguém responde. Por que eu tô perguntando isso, gente? Porque eu faço essas lives para vocês, né? Essas lives são feitas para vocês que me seguem, para vocês que querem tirar dúvidas, para vocês que querem aprender um pouco mais, para vocês que querem ouvir de uma pessoa com bastante tempo aí de experiência, tanto na área de WAN quanto na área de consultoria, as coisas aqui que eu tenho para contar para vocês. Então, realmente são momentos que eu tô aqui, dedico esses momentos para vocês, meus seguidores queridos e amados. E aproveitem, gente, agradeço todos esses coraçõezinhos que estão aí chegando. Vou até ver se eu boto até um brilhozinho aqui, deixa eu ver. Não, esse é muito ruim. A Nutrixi diz que esse é um horário que ela tá trabalhando, né? Então não é um horário muito legal para ela. Ai, gente do céu, fui resolver mexer aqui, misericórdia. Que é isso? A Nara Núbia também tá trabalhando. Gente, que bom que vocês estão trabalhando, hein? Nossa, coisa boa, fico feliz. Acho que voltou ao normal. Ainda bem, voltou. Fui resolver inventar um filtro ali, mas não adiantou não. Meninas, então, meninas e meninos, bom, algumas pessoas responderam que meio da tarde nada a ver, né, porque estão trabalhando, e se alguém aí tiver interessado em achar que esse horário, meio da tarde, entre 3 e 5 horas, é um horário legal para a gente fazer as nossas mentorias, bora lá, coloca um ok aí para mim, tá? Então, a Ana Rodati diz que tá ótimo assim, acho que é o filtro, né, que ficou ótimo, né, Ana? Mana, e aí, como é que tá? Passou febre, passou tudo? Gente, essa semana foi uma semana punk. Minha mãe, no Dia das Mães, tadinha, tava doentinha e a gente descobriu segunda-feira, ontem, na verdade, que ela tá com dengue. Tomem cuidado aí, tá, gente? Não deixem passar qualquer sintoma que vocês tenham. Já vão logo fazer exame, olha só, já vão logo cuidar da saúde, tá? Não deixa passar, não. Gente, ficou escurinho, né? Deixa eu ver se eu consigo acender uma luz aqui, porque travou geral meu... Deixa eu ver se eu consigo acender aqui luz, pra ficar melhor. Bora lá. Bora lá começar a nossa live, gente. Passamos, né, mana? Que bom que você foi fazer seus exames, que tá tudo bem. Pra quem não sabe, gente, Ana Rodati, minha irmã querida e amada, que mora lá em Manaus, bem longe aí de mim, né? Que tô aqui em Goiás. E também passou aí uns perrenguezinhos de saúde esse comecinho da semana. Bora lá começar a nossa live, gente? Vamos lá? Então... a Bela de Macedo, uma seguidora querida e amada, me falou assim logo na segunda-feira ou no domingo à noite: Ana, faz sua live dessa semana atendendo um pedido meu? Falei, bora lá, qual que é o pedido? Ela me falou o seguinte: eu queria muito que você falasse sobre o que fazer quando eu entrar em uma WAN, quando eu entrar em uma consultoria. O que eu devo fazer? Eu me sinto perdida, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. E aí, gente, eu separei aqui algumas situações que eu acho muito importantes da gente falar para quem vai começar um trabalho. Bom, primeiro de tudo, independente se você estiver em uma WAN ou se você estiver em uma consultoria, o que eu considero mais importante de tudo para você que quer começar um trabalho é que você converse com o dono do local que te contratou. A pessoa que te contratou, ela com certeza tem uma demanda interna.
Ela tem ali os desejos, né, que ela tem, de que ela gostaria que melhorasse, e os motivos pelos quais ela contratou um nutricionista. Pode ter sido até pelo fato da vigilância sanitária ter passado e ter exigido. Não importa. O que importa é que quem te contratou tem uma demanda, gente. Quem nos contrata sempre tem uma expectativa. E é muito importante que a gente aprenda a entender qual é a expectativa da pessoa que te contrata. E quando eu falo isso, eu quero até aproveitar a oportunidade para falar também para aquelas pessoas que estão trabalhando em algum lugar. Então, vamos supor, você foi substituir um colega e aí você entra meio que de paraquedas no lugar onde o colega já estava trabalhando, já estava fazendo um bom serviço, já tinha tido essa conversa inicial com o cliente. E aí? O que você faz? Mais uma vez eu digo, pare um pouquinho tudo que você fica aí, milhões de coisas na cabeça e sente com quem te contratou. Eu vivi isso essa semana aqui na consultoria. Uma das nossas consultoras está de licença maternidade e outra consultora foi substituí-la. E aí, eu hoje me perguntei, será que essa nova consultora que foi substituir a que está de licença, ela quando chegou nos clientes que a consultora estava, será que ela conversou com os gerentes dos supermercados, com os gerentes das indústrias que nós atendemos? Será que ela deu uma paradinha e foi lá saber o que é que o cliente espera? Então, isso é muito importante. Primeiro ponto é isso. Olha lá, tem duas pessoas, Mas isso é importante, né, Daiane? Eu não sei se você fez isso. E também não sei se eu, como supervisora, orientei vocês nesse sentido. E aí eu, inclusive, coloquei hoje já na minha rotina que quando entrar uma pessoa novata para substituir, o nosso procedimento deve ser esse. Primeira coisa, senta, você que vai entrar no lugar da colega, senta com o gerente, com o dono e pergunte, escuta, eu sei que a minha colega estava desenvolvendo um bom trabalho, eu vim para substituí-la e gostaria de saber qual é a sua expectativa, o que você espera do nosso serviço. Então, gente, caso você vá começar em alguma unidade de alimentação, comece por aí. A Daiane disse muito importante, comecei a fazer semana passada num cliente. Exatamente, então pergunte, primeiro ponto. Segundo ponto, coloque a sua visão, o que você acha que como nutricionista contratada você deveria fazer. O que é que você acha? Como é que você vai descobrir isso? Porque eu acho que a grande dúvida da maioria das meninas que me perguntaram sobre isso é que elas não têm ideia do que fazer. Então, a visão delas sobre o que fazer está confusa. Mas isso é importante, gente. Acertar, alinhar a expectativa do cliente com a nossa obrigação e também a nossa expectativa. E aí, possivelmente, o que você tem que fazer é aliar essas duas necessidades. Agora, você pode virar para mim e falar assim, ah, não, Ana, mas eu não sei de verdade o que fazer. Eu entro no lugar e não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Qual é o papel de verdade do nutricionista quando ele entra em uma unidade de alimentação, em um serviço de nutrição? Ana, eu não sei qual é. Quem é que tá nessa situação, gente? Tem alguém de vocês que tá aí agora, que tá nessa situação de não saber de jeito nenhum qual é o papel do nutricionista? Se tiver alguém aí nessa situação, coloca pra mim aí, eu não sei, Ana, de jeito nenhum o que fazer. Não sei qual é o meu papel.
Conta aí pra mim se isso é realmente uma necessidade sua também. Por quê? Porque aí eu vou te contar onde é que você vai encontrar tudo isso. Você já viu como é que a gente acaba perdido nos lugares, como a gente acaba perdendo o rumo das coisas, ficando com aquela síndrome que eu adoro falar, já fiz vários posts inclusive, que é a síndrome da barata tonta? Você já viveu isso? Já vivenciou isso? Então, gente, por que que isso acontece? Você pode se perguntar, se sentir até super mal, falar, poxa vida, eu estudei 4 anos, eu fiz a faculdade, eu sou formada, mas eu entro e fico perdida. Por que será que isso acontece? Eu acho, gente, que isso acontece muito porque realmente a faculdade, ela não nos forma para empreender. A faculdade nos forma para um serviço modelo. Pensem, não é mais ou menos assim? A faculdade quer nos levar nos estágios melhores, nas melhores empresas, onde já tem nutricionista contratado. Pouco se fala sobre empreendedorismo na faculdade. Então a faculdade nos forma para entrar em um lugar onde o nosso trabalho já está todo formatadinho. E aí, se a gente entra num lugar que não está formatado? E se a gente entra num lugar onde nunca teve nutricionista? E se a gente entra num lugar onde nós fomos empreender e aí não existia nada, a gente que vai ter que desbravar esse lugar? Pensa, gente, como é que será que é isso? Por quê? Porque a faculdade realmente nos forma para entrar num serviço de nutrição bem montado, com um Nutri, a gente vai entrar ali com tudo perfeito, parecido com o lugar onde a Tamara trabalha, lá na Sapori, onde todos os papéis já estão definidos, e aí você entra e você vai fazendo o seu trabalho que já está pré-definido por alguém. Pelo menos eu penso que é assim, né, Tamara? Quando eu trabalhei era, né? Quando eu trabalhei numa grande concessionária era assim. Mas e aí? Aí que você começou a empreender e você foi fazer uma visita e conseguiu captar um cliente de supermercado, conseguiu captar uma panificadora ou um açougue ou mesmo uma indústria, uma pequena indústria de salgados ou uma grande indústria. Ou você foi para uma pizzaria, enfim, você captou o seu cliente. E aí? E agora? Olá, Paulo, tudo bem? E agora? Como é que você vai fazer? Gente, aí entra uma coisa que a facul também não ensina a gente, que é ir num lugar básico, simples, chamado legislação. A gente tem, do Conselho Federal de Nutrição, a CFN 600, uma resolução que diz para nós quais são as nossas atribuições. Então, antes de você, a Xi também diz que onde ela trabalha é assim. Oi, o Nutrixi é uma concessionária também, porque a Tamara trabalha numa concessionária. Eu trabalhei também numa concessionária. E você entra, tá tudo formatado, né? Tudo como deve ser, tudo como a gente deve fazer. Mas e nós, que somos empreendedoras da nossa própria carreira? E a gente que vai sair captando clientes? O que a gente vai fazer nesses lugares? Então, antes, gente, de qualquer coisa, é importante conhecer as nossas atribuições. Logo no final do ano passado, eu passei aproximadamente 2, quase 3 meses fazendo lives às 7 horas da manhã, falando sobre a CFN 600. Inclusive, tem essa série de lives aqui salvas no meu IGTV, tá? Se alguém quiser atender. GRSA é gigante, né? Nutrixi, gigante a GR. Muito, então tem tudo muito definido. E muitas pessoas, muitos nutris saem dessas empresas para empreender e encontram uma certa dificuldade. Isso é comum. Por quê? Porque elas estão num lugar gigante, grande, com tudo formatadinho. E aí elas vão para um lugar que nunca teve nutri. E aí, como é que vai ser? Então, gente, voltando, né? Eu fiz uma série de lives às 7 horas da manhã,
falando sobre as nossas atribuições. Por quê? Porque nessa época, que foi mais ou menos segundo semestre do ano passado, eu também recebia muitas perguntas de nutricionistas e de outros profissionais falando: Ana, eu peguei uma consultoria, mas eu não sei o que fazer. Então eu fui destrinchando a legislação, a CFN 600, gente. Lá fala tudo que todas as nossas atribuições nos diversos setores e serviços de nutrição e alimentação. E aí, gente, eu vou contar para vocês a minha experiência, né? O que eu hoje faria se eu tivesse começando. Então, como seria, inclusive, estou pensando em ser um tema de um aulão, gente. Depois vocês vão até me ajudar, porque eu tô programando um aulão pro finalzinho de maio ou pro começo de junho, e eu tô na dúvida se eu faço esse aulão. Um aulão assim, sem hora para acabar, sabe? Mão na massa mesmo. Eu tô em dúvida entre dois temas. O que fazer se eu pegar uma consultoria, qual é o passo a passo, e como captar o cliente. Eu tô na dúvida desses dois temas, para fazer um aulão desses assim, que a gente começa e não tem hora para acabar, num ambiente fechado até, para a gente poder fazer perguntas, para a gente poder mostrar documentos, para a gente estar assim bem pertinho. Então tô aí na dúvida, vocês vão me ajudando, tá? Até a data que eu resolver aqui, vocês vão contando para mim o que vocês acham que é melhor, o que vocês têm mais dúvidas, se seria para captação de clientes ou se seria o que fazer no primeiro dia. Ó, já teve o primeiro voto aí, como captar clientes. Bora lá, vão votando aí, tá, gente? Mas aí eu vou contar para vocês então nessa live de hoje o que eu considero importante quando você capta um cliente, o empate, passo a passo. Quando você capta um cliente. Olha só, eu sou nutricionista de UAN e sou consultora de alimentos. E a minha área de especialidade mesmo na consultoria é segurança de alimentos. E outra área que eu trabalho muito, gente, é contra o desperdício. Então eu trabalho focada nessas duas áreas, segurança de alimentos e desperdícios. Bom, o que então quando vou captar um cliente, quando eu fecho o contrato, qual é o meu foco? Por onde eu começo? Rayane, passo a passo. Isaac, como captar? Gente do céu, 2-2, isso é demais, hein? Que empate isso, empate técnico mesmo. Então, olha só, vou contar para vocês. Se for desperdício, o que eu faço primeiro, gente? O que eu olho? Só lembrando, antes de tudo isso, lembrem-se, eu fui lá conversar com o cliente, tá? Cheguei, conversei com o meu cliente, escutei tudo que ele quer, quais são os desejos dele, o que ele está esperando do meu trabalho, e aí eu vou trabalhar desperdício e segurança de alimentos. Então vamos lá no desperdício. Primeira coisa de tudo, gente, quando o assunto é desperdício, é você pensar em elaborar as fichas técnicas para aquele local. Caso seja um restaurante ou caso seja uma indústria, por exemplo, de pizza, hamburgueria, primeira coisa de tudo é você pensar nas fichas técnicas. Segundo ponto, controle de estoque. Terceiro ponto, saber os per capitas. Quarto ponto, entender como é feita toda a logística das compras, lista de compras, pedidos, fornecedores. E aí pensar em todo esse processo. Mas como é que a gente pensa no processo, Ana? Como é que a gente faz isso? Gente, pensar no processo significa prestar atenção. Significa ir para o lugar e ficar ali dentro algumas horas seguidas, parada mesmo, olhando as coisas acontecerem, vendo como a empresa se vira,
como os colaboradores se viram, como que eles fazem, como que é a rotina. Não tem jeito de você pensar em saída para uma empresa se você não parar um pouquinho e olhar para o que já está acontecendo. Quando a gente é contratado, já existe uma empresa funcionando, não é verdade? Já está ali. Você foi contratado para um supermercado, já está ali. A panificadora, o açougue da supermercado já estão acontecendo. Você foi contratada para ir numa indústria de pães, já está acontecendo. Numa indústria de salgadinhos, já está funcionando. Numa pizzaria. Então você precisa entender o processo. Você precisa parar lá dentro um pouco com o seu caderninho na mão, com a sua canetinha e ir anotando tudo o que acontecer lá. Por exemplo, vou contar uma experiência para vocês de um cliente meu, que é um cliente de segurança de alimentos, mas há mais ou menos 2 meses atrás, a gestora virou para mim e falou assim: Ana Emília, a parte de segurança de alimentos da nossa empresa, ela tá ok? Ou ela tá muito ruim? Falei, não, nossa empresa tá andando redondinha, tá ótima. A gente tem que trabalhar alguns ajustes, mas ela tá andando redondinha. Aí ela falou para mim, então será que você não poderia dar um olhar mais cuidado, ter um olhar mais cuidadoso para o nosso desperdício? Eu nunca mais, tem 1 ano aproximadamente, que eu não consigo bater minha meta de custos do refeitório. E eu tô impressionada porque eu tô me sentindo muito mal dentro da empresa, porque eu não consigo bater minha meta de custos. É a mesma coisa que vocês estão me perguntando aqui. E agora? A gerente me pediu isso e agora? O que eu vou fazer? Bom, gente, o que eu fiz? Exatamente isso que eu falei para vocês. Eu fui 2 ou 3 visitas e fiquei ali, parada, olhando o que estava acontecendo dentro da cozinha. E aí eu comecei a levantar. Esse lugar específico, gente, é um restaurante de empresa, tá? É um refeitório. Então eu parei com o meu caderninho na mão e comecei a anotar tudo o que acontecia. Por exemplo, primeiro dia, chegou carne. Eu comecei a olhar. Essa carne foi pesada quando chegou? Onde estava o pedido dessa carne? Quem fez o pedido dessa carne? Quando é feito o pedido dessa carne? Baseado em que a pessoa que fez o pedido pediu esta quantidade? Quando chegam as carnes? Quais são os nossos fornecedores? Pense na quantidade de perguntas que eu fiz para mim mesma quando eu vi chegando um pedido de carne. Por que, gente? Cada ação, cada situação dentro daquela cozinha, naquele momento, seria importante para eu analisar aonde é que está o furo do desperdício e trabalhar em cima desse pedido da minha cliente. Ao mesmo tempo que tudo... E aí, gente, eu fiz as anotações. Por quê? Cada uma dessas perguntas precisava ter uma resposta. Eu precisava entender quem fazia pedidos, baseado em que per capita, sei lá, a pessoa tirava do nada o pedido. Eu precisava saber quem eram os fornecedores, quanto nós estávamos pagando. E mais para frente, eu precisava saber como é que seria o preparo dessa carne, como seria a distribuição dessa carne lá na frente. Entende a quantidade de perguntas que a gente vai se fazendo para a gente ter as respostas e aí começar a pensar nas saídas e nas soluções? Mas eu só vou conseguir pensar tudo isso se eu estiver ali dentro, parada, com a prancheta na mão, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Muitos nutris, inclusive eu, já tive muita vergonha de ficar parada, olhando tudo que estava acontecendo e anotando. Por quê? Porque eu pensava assim, nossa, o pessoal tá com a mão na massa, eles estão cozinhando, eles estão aí correndo dali para cá, e eu tô aqui com o meu caderno, só anotando.
Eu sentia vergonha disso. Hoje eu entendo, gente, que existe uma diferença entre o executor e o executivo. Que existe uma diferença entre quem trabalha a mão na massa e quem trabalha estrategicamente, quem trabalha com a cabeça, quem trabalha pensando. E aí, em função disso, a gente muitas vezes realmente vai trabalhar só com a cabeça para encontrar as saídas e as soluções. Já já eu vou chamar a Maiara Raymond, que pediu para fazer uma participação ao vivo, tá? Já já eu te chamo, Maiara. Aí, gente, só para terminar o raciocínio aqui. Nesse mesmo dia, eu fui observar tudo sobre essa carne. Aí eu fui ver o pré-preparo. Quando o pessoal tirou a carne para pré-preparar, para fazer o corte, eles pesaram a carne? Baseado em que eles tiraram aquela quantidade de carne? Quantas refeições a gente serve nesse lugar todos os dias? Qual é o tipo de preparação que ia ser feita com essa carne? Será que as pessoas pesam as sobras das cubas? Será que as sobras das panelas também são pesadas? Será que existe o cálculo do resto ingesta? Será que existe algum peso lá, alguma planilha onde eu deva registrar tudo isso? Eu observei também ao longo dessa manhã que eu fiquei lá parada olhando com meu caderno na mão, que todas as pessoas da cozinha entravam e saíam de dentro do estoque, que não existe controle de estoque lá dentro, que ninguém sabe o quanto existe de mercadoria ali dentro parada dentro daquele estoque, que ninguém sabe nada, simplesmente entram e pegam as quantidades que acharem que devem. Mas baseado em que essas pessoas fazem essa retirada no estoque? Então, gente, diante disso tudo, eu tô contando para vocês aqui o que eu faria se o meu foco fosse desperdício. O que inicialmente eu faria nessa empresa se o foco do cliente e o meu foco fossem desperdício? Primeiro ponto, parar, olhar, observar, verificar como tudo acontece, anotar, começar a se fazer perguntas para ter respostas. Mas mais do que fazer as perguntas é aprender a dar as respostas. E é aprender o que fazer com essas respostas. Porque senão você tem respostas, mas você não aprende a analisar as respostas, a avaliar tudo isso. Bom, quando você tem isso, você então começa a estabelecer a sua rotina de trabalho, os parâmetros pelos quais você vai precisar ter registros e anotações para poder comparar. Então, assim, você começa a colocar a sua rotina. Veja bem, todos os dias, o que eu estabeleci nessa empresa? Que nós íamos fazer uma contagem de estoque no início do mês, que eu iria reunir todas as notas fiscais de entrada e eu ia fazer um lançamento simples no Excel das entradas e que eu iria começar a fazer o controle de estoque de tudo que saía e anotar o número de refeições. A partir disso, eu ia começar o quê, gente? A nossa aula da semana passada. Diante do que eu tirei de dentro do meu estoque, de quantas refeições eu servi, eu vou ter o meu primeiro per capita, não é verdade? Eu vou saber quanto em média eu estou tirando de arroz, de feijão, de carne, de óleo, de sal, de temperos, de suco, de tudo. Eu vou tirar e vou conseguir analisar, ter um primeiro per capita para poder começar a avaliar se aquele per capita está adequado ou não. Essa foi a minha primeira tarefa. Nós estamos fazendo isso nesse primeiro mês de trabalho. O que eu fiz, gente? Eu conversei com a gerente, falei com ela qual era o porquê que eu ia fazer aquilo e se ela concordava. Eu disse para ela, olha, não vai ser um trabalho que vai acontecer da noite para o dia,
Mas no primeiro mês eu já vou ter como falar para você se os nossos per capitas, pelo menos, estão dentro do per capita aceitável. E de cara, gente, na primeira semana a gente já descobriu vários furos. Por quê? Porque quando você começa a ter registros, você começa a descobrir os furos. Entende? E aí, se fosse um trabalho de segurança de alimentos, o que é que você vai fazer então, se você foi contratado para trabalhar como nas boas práticas de fabricação, como é a minha área, né? Essa área é a área que eu amo, é a área do meu coração, é a minha paixão. Adoro trabalhar nessa área. Então, o que você vai fazer se você está trabalhando na área de segurança de alimentos? Qual é o primeiro passo? Me conta aí, gente, o que vocês acham que deve ser feito para quem está trabalhando em segurança de alimentos? Qual o primeiro passo? A colega, não sei se ela não quer mais participar, ou ela foi por engano, né, que ela mandou uma solicitação, mas não tá mais, gente, aquela solicitação que eu falei da colega não tá mais aqui. Se alguém tiver interesse em participar aí ao vivo, para tirar dúvidas, por favor, coloque aí, tá? Então, gente, qual é a primeira ação de um nutricionista que foi contratado para cuidar das boas práticas de fabricação? Eu, Ana Emília, primeira coisa que eu faço, gente, acho que vocês já sabem, porque vocês já me ouvem falar disso muito, acho que vocês já sabem o que eu faço em primeira mão. Eu faço o nosso famoso tchan, 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 tchan. Contem aí pra mim. Começa com CH e termina com ST. O que é que começa com CH e termina com ST que a Ana Emília sempre fala? Gente, me contem. Quando eu quero conhecer um lugar, o que eu faço, gente? Não acredito. Eu faço um checklist. Começa com CH e termina com ST. Então, quando eu quero conhecer um lugar, gente, eu faço o quê? Um checklist. E quando eu quero saber o que eu vou fazer nesse lugar, eu faço o checklist também. Por quê? Porque o checklist vai me mostrar tudo de errado que aquele lugar tem. E uma vez que eu descobrir tudo de errado que o lugar tem, eu vou estabelecer qual a prioridade, por onde que eu vou começar. E aí, fica claro para vocês? Vocês conseguem entender isso? Que, gente, a gente não precisa ficar feito uma barata tonta lá dentro da empresa. A gente deve levar o nosso checklist, fazer o checklist. Tem muita gente que fala assim, Ana, eu nem preciso de checklist para ver as coisas que estão erradas. Eu, gente, gosto de documentos. Eu gosto de documentar. Sabe por quê? Porque o checklist, eu vou fazer ele hoje e daqui 3 meses depois que eu estiver trabalhando, eu vou de novo refazer o checklist. E daí eu vou ver se a nota que eu dei para aquele serviço inicialmente é a mesma nota atual. A Daiane acertou aí o checklist, Larissa checklist, né? Então vocês já sabem disso. Por quê, gente? E olha só, olha que coisa. Hoje eu voltei para fonoaudióloga, né? Eu tô querendo fazer uma série de lives aí diárias. E aí muitos de vocês sabem que eu fico com minhas cordas vocais cansadas quando eu começo a fazer live todos os dias. E aí eu voltei para minha fonoaudióloga. Minha última sessão tinha sido dia 28 de dezembro. E aí hoje, dia 12 de maio, eu retornei. Vocês veem, janeiro, fevereiro, março, abril e metade de maio. O que ela fez comigo? Um checklist, gente. O mesmo checklist que ela tinha aplicado na minha primeira consulta, ela aplicou hoje de novo. Por que ela fez isso? Quando ela chegou ao final, ela falou, Emília, você melhorou muito. Você esteve fazendo os exercícios que eu te passei durante esse tempo? Falei para ela, mais ou menos, mas fiz. Ela falou, por isso.
porque o seu checklist hoje está muito melhor do que a primeira vez que você veio. E a gente nem teve muito tempo de tratamento, nós tivemos só um mês de tratamento ano passado. E aí hoje eu já estou muito melhor do que eu estava antes. Então o checklist, o que o checklist dá para ela, para essa fonoaudióloga? Deu norte para ela, mostrou para ela onde ela deveria trabalhar a minha voz. O que ela falou para mim? Ela falou, não, dentro de tudo que eu avaliei a partir desse checklist, eu vou escolher trabalhar com você a resistência da sua voz, para que você não fique cansada durante as suas lives, para que o seu tom de voz fique firme, fique forte durante toda a hora que você estiver fazendo a live. Então, o que ela me fez, gente? Ela me provou por que ela estava escolhendo aquele caminho para trabalhar. Então, quando a gente começa num lugar, o nosso trabalho, a gente precisa entender que nós vamos precisar explicar para as pessoas por que a gente está fazendo determinada ação. E também, a partir de um documento, mostrar tudo de errado que está acontecendo ali. E aí você pode escolher, ou você pode escolher junto com o dono, ou você pode pedir para o dono escolher para você. Enfim, você vai saber a partir daquele momento o que é que você vai fazer. Porque o checklist, ele vai mostrar pra gente, por exemplo, nenhum alimento está sendo etiquetado, os colaboradores não têm rotina de trabalho, os colaboradores não têm escala de higienização de ambientes, de equipamentos, não existe nenhum registro, não tem controle de temperatura, não tem documentos e por aí vai. Não tem controle de estoque, não tem ficha técnica. E aí você vai levantando todas as não conformidades. E aí você fecha esse checklist e aí você fala assim, e agora? Por onde eu vou começar? Aí você estabelece por onde que você vai começar. Qual é o seu plano de ação? O que você pretende fazer naquela unidade para mostrar a importância do seu papel ali e a diferença que faz o cliente com você e o cliente sem você? Então, a coisa fundamental, faz seu checklist, esclarece todas as suas não conformidades, dê uma nota para esse checklist e aí senta com o dono do lugar e diga, olha, de acordo com esse documento, eu acredito que o melhor caminho para nós começarmos seja, por exemplo, pela higienização. Eu vou montar uma escala de trabalho para os seus colaboradores, eu vou levantar tudo o que precisa ser limpo, eu vou fazer uma planilha, eu vou dar um treinamento para eles de como limpar. Eu vou fazer a frequência, o que eles devem limpar todo dia, o que eles devem limpar uma vez por semana. E aí, gente, você vai ter trabalho para mais de um mês, pode ter certeza. Você, a partir disso, o que você fez? Você conseguiu determinar o seu plano de ação. E a partir do plano de ação, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar. Aí você vai montar as planilhas, você vai passar aquele tempo observando os colaboradores, vendo como é que eles se comportam, como é que tudo está acontecendo. Você vai verificar quais materiais de limpeza que tem, se você vai precisar de fazer uma cotação de materiais novos, se você vai pedir a alguma empresa para fazer uma demonstração de produtos específicos para limpeza, higiene. Você vai montar treinamentos, você vai dar treinamentos, vários treinamentos, entende? Então você vai ter, gente, uma série de ações para serem feitas. E aí, você partiu de onde? Que é a nossa pergunta inicial. O que fazer quando eu sou contratada? Se você for contratada para ser consultora, por exemplo, na área de boas práticas de fabricação, faça o checklist. Faça um checklist, preencha, descubra as não conformidades e aí você escolhe qual é a sua prioridade e monta o seu plano de ação para que você possa, então, realmente começar a trabalhar. Aí é por onde você começa. Simples assim. E aí, gente, tem uma coisa que eu gosto muito de falar.
e que normalmente os nutris cometem, ao meu ver, tá, gente, na minha simples opinião, na minha humilde opinião, os nutris cometem um pequeno erro que às vezes pode ser drástico. Eles simplesmente chegam e começam a modificar tudo que eles estão vendo de errado, em todas as áreas. Eles vão abrindo várias frentes de trabalho. Começa a falar sobre limpeza, começa a ver se os colaboradores não estão usando uniforme, começam a ver que não tem ficha técnica, começa a ver que não tem controle de estoque, começa a ver que não tem controle de temperatura, que não tem coleta de amostras, começa a ver que não tem documentos, então ela começa a fazer tudo doidamente. E o pior, simplesmente chega e começa a mudar. Ao meu ver, essa ação é altamente prejudicial para a sua vida dentro dessa empresa. Os colaboradores começam a te ver com maus olhos e o dono não consegue enxergar o que você realmente está fazendo. Por quê? Porque você vai em muitas frentes e ir em muitas frentes muitas vezes significa não realizar nada. Então, eu sugiro que você não comece mexendo nas coisas que estão ali acontecendo de cara, não, tá? Que você recolha-se e na sua simples, entre aspas, ignorância de tudo que está acontecendo ali, porque você acabou de entrar, né? Então, você acabou de entrar num lugar, conheça melhor as pessoas, anote tudo que você está percebendo ali. Chegue no dono primeiro, não fica perguntando assim, já querendo dizer que tá errado. Tipo, você viu que o rapaz tá com a barbinha, o cozinheiro, o auxiliar de cozinha, ou o cozinheiro tá vindo sem fazer a barba. Não chega de cara e fala assim, ó, você sabia que não pode vir barbado pra cozinha? Você tá ali há 1 dia ou 2, já chega pro cara e fala isso pra ele. Será que é a melhor saída, gente? Será que é a melhor estratégia? Cuidado, cuidado. Às vezes você chega e fala assim, gente, passa o dedo assim, vocês não limpam esse fogão, não? Cuidado, gente, cuidado. Sejam mais cuidadosos na hora que vocês estiverem entrando num lugar, tá? Anota, fogão sujo, colaborador de barba, fulaninha com unha grande, a outra usando um batonzinho, um brinquinho, vai anotando, mas não chega para perguntar não, gente, senão você corre riscos. Como que é a minha estratégia, como eu faço? Eu levanto tudo e aí eu vou no dono. Escuta, você já algum dia pediu para os seus colaboradores não virem de barba, nem virem com brinquinhos? Olha, já passou um Nutri aí, ele falou isso aí, mas eu nem dei moral. Aí você já sabe, você fala, bom, primeiro eu vou ter que convencer o dono. Porque corre o risco de você ir lá, exigir dos seus colaboradores para eles não voltarem amanhã com brinco e eles irem sim. E ainda chegarem lá no dono e falar, ó, aquela Nutri foi lá e falou para eu arrancar meu brinco, mas não vou tirar o brinco não, porque senão eu não venho amanhã. O que o dono faz, gente? Ele se sente acuado. Então, a gente tem que ter cuidado na hora da tomada de decisões. Por isso que eu digo para vocês, jamais deixem de conversar com os gestores. Converse com o gerente, converse com o gestor, converse, descubra se o que você acha que é essencial para aquele serviço, ele também acha. E tenta casar as duas necessidades. Se o dono te autorizar, ao invés de chegar na equipe e virar assim, ó, amanhã eu não quero que ninguém venha de brinco, tá, gente? Que aqui agora é proibido esse negócio de brinco. Não, gente. Marca um treinamento para a próxima semana ou para essa semana mesmo que seja um treinamento simples. Vá lá, explique o motivo pelo qual é perigoso que não tenha brinco e que você e o dono ajustaram que a partir de tal data fica proibido vir de brinco. Pede pro dono assinar aquela circular ali, prega lá na parede, tá?
Assim, a gente vai tendo respaldo do dono, a gente vai tendo, as pessoas vão começando a ter consciência dos motivos pelos quais elas não podem fazer determinadas coisas e você vai conseguindo mudar a atitude dos seus colaboradores. Então, gente, para mim, hoje, que já fui muito barata tonta, muito mesmo, fica claro falar para vocês o seguinte: por onde é que eu começo? Eu começo pelo começo. O começo é fazendo um checklist, encontrando as não conformidades, estabelecendo as prioridades, alinhando com o dono do local e montando um plano de ação. E aí, você pode começar pela higiene, você pode começar pelos documentos, você pode começar pelos controles de temperatura, você pode começar fazendo escala de serviços de higienização, por exemplo. Você pode começar montando rotinas, etiquetar os alimentos que estão fracionados. E aí você pode começar por qualquer uma dessas frentes, fazendo ficha técnica, controlando o estoque. E marque um prazo para cada atividade que você for fazer. E vá dando resultado, feedback para o dono e para os seus colaboradores. E hoje teve uma pergunta e eu pedi para a pessoa que se ela quisesse vir assistir, eu iria respondê-la. Ela falou para mim assim: Ana, querem me contratar para ter meu número do PAT, mas eu não quero só entregar meu número do PAT e receber por isso. Eu quero ver o que minimamente eu posso fazer. É a mesma coisa. Eu sugiro quem vai trabalhar no PAT que faça exatamente a mesma coisa. Você estará sendo responsável por um programa de alimentação do governo, onde são feitas refeições. Minimamente, o que você pode fazer? Implantar as boas práticas de fabricação. A mesma coisa. Faça um levantamento das não conformidades e comece por algum lugar. Pode ser que você faça um contrato de uma visita mensal, quinzenal, até mesmo semanal. Pode ser que você faça um contrato inicial até maior para poder fazer a implantação das boas práticas, mas comece por aí. Porque você sempre vai ter sucesso se você começar pelas boas práticas. Por quê? Porque a cozinha, o local vai modificar a cara, por isso é tão importante fazer as fotos do antes e do depois. E aí espero ter respondido às perguntas de 2 seguidoras que queriam que eu falasse sobre o que fazer quando sou contratada, e espero ter respondido a pergunta de todos vocês nesse sentido que estiveram aqui me assistindo. Se alguém tem mais alguma pergunta, gostaria de saber alguma coisa sobre esse assunto ou sobre outro, pode aproveitar esse momento para me perguntar, pode mandar uma solicitação para entrar ao vivo também, tá bom? E aí, gente, quero dizer mais uma vez para vocês, está aberta a votação do horário da live mentoria gratuita. Qualquer hora vocês vão votar aí que está aberto a votação. Se vocês querem de manhã, qual horário? Se vocês querem à tarde e qual horário? Se amanhã, tarde ou se vocês querem à noite. É um horário onde eu estou pretendendo durante algum período, talvez uns 2 meses, fazer lives quase que diárias com mentorias gratuitas, tirando as dúvidas de vocês. Segundo, brevemente eu vou fazer um aulão aqueles aulões mega power, bem 100% mesmo, bem hardcore mesmo. Eu vou fazer um aulão que eu estou ainda pensando em quais dos 2 temas. O passo a passo do que fazer em uma one ou consultoria, ou como captar clientes para minha consultoria. É um aulão que eu estou programando fazer ou finalzinho de junho ou finalzinho de maio ou começo de junho, e eu quero que você me ajude a escolher qual o melhor tema, qual o tema que mais você precisa nesse momento. Gente, as pessoas que são novas aqui, eu vi muitos nominhos novos entrando, passando por aqui.
Sejam todos muito bem-vindos. Eu faço essas lives toda quarta-feira às 19 horas e 17 minutos, sempre com temas bem práticos sobre o que fazer em uma UAN e também numa consultoria. Normalmente são temas que os meus seguidores me pedem. Então, você que está aqui, se gostou, coloca um joinha aí para mim, para saber que o meu tempo foi bem aproveitado por você, que passou algumas horas aí do seu dia, desse momento de descanso para estar aqui comigo me ouvindo. E pode colocar também o que você gostaria de assistir na próxima quarta-feira, às 19 horas e 17 minutos, que eu terei o maior prazer em preparar para você. E aí, gente, fiquem com Deus. Um beijo muito grande para vocês. Eu fico muito feliz em poder estar aqui conversando, poder passar minha experiência, cada dia um pouquinho mais. A Larissa disse que gostou muito da live, nunca tinha participado, foi mais produtivo que muito curso que já fiz. Nossa, Larissa, que bacana! Seja muito bem-vinda. Eu vi que eu não conheço, eu tenho uma Larissa Santos, mas eu acho que não era você. Agora você está dizendo que não mesmo, né? Que foi a primeira vez. E outros colegas, então, que estão aqui, gente. Eu estou aqui para tentar passar para vocês esse conteúdo de forma bem leve, bem simples, porque eu já quebrei muito a minha cabeça e vejo muito Nutri quebrando a cabeça em vão. E a gente não precisa disso, nós podemos reunir as nossas forças, porque aqui, Larissa, você que é novata, somos Nutri 5K. E Nutri 5K é aquele Nutri que nem fica querendo saber de piso salarial de 3.000 e 3.500 não, porque a gente já vai logo por 5K pelo menos por mês. Mas mais importante do que os 5.000 por mês que a gente pretende e vai ganhar, a gente quer ser Nutri Diamante, porque esse K é de quilate em inglês, que significa diamante. E o diamante, nós somos todos nós, pedras que podemos ser lapidados uns pelos outros para brilharmos cada vez mais. E aqui, gente, é todo mundo Ohana. Nosso lema aqui é Ohana, Larissa. Aqui somos uma família. Ohana é uma palavra de origem havaiana que quer dizer que tem o conceito de família. E família nunca abandona. E é isso que nós somos aqui. Uma grande família. Uns dias com mais, outros dias com menos pessoas dentro da nossa live, mas sempre muito juntos. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, bom descanso. Encaminhe essa live para quem vocês acham que seria interessante ouvi-la e vamos compartilhar os nossos conhecimentos. Boa noite, um bom descanso. Eu espero vocês amanhã nos stories, respondendo aí as minhas perguntinhas e quarta-feira que vem, às 19 horas e 17 minutos. Beijo, gente. Fiquem com Deus.